あいにく我らは正義の使いだとしてもダークヒーロー系でね。Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Destino Cibernético. Eu venho trazer aqui para vocês algumas novidades sobre o deck de Destiny Hero. Ele teve alguns suportes há algum tempo atrás anunciados. Eu não gravei vídeo antes, não achei necessário. Estava esperando ver se vinha mais alguma coisa, porque na box em questão veio 5 suportes, só que não tinham anunciado o resto, podia chegar a 10. Eu esperei e tive, assim, grandes esperanças que tivesse mais suportes. E provavelmente vai ter, já que a gente já tem algumas coisas que foram anunciadas antes e provavelmente algumas coisas depois. Bom, no mais, vamos apresentar aqui os cards para vocês de maneira rápida, né? Temos o card aqui, Destro Dogma, que quando foi anunciado pensaram, ou pelo menos foi dada a tradução que era Death Dogma, que era um nome melhor do que esse aqui, né? É Destro Dogma, o cara é destro. Só isso, o cara é destro. Death Dogma é melhor porque a tradução ficava Dogma da Morte ou Dogma Mortal. Então, Dogma destro. Bem, então. Ele é um monstro de efeito, guerreiro, um level 8. A condição de invocação dele é banir 3 monstros guerreiro ou dark do cemitério. E ele, quando você invoca, você pode ativar o efeito para infligir 2000 de dano ao oponente na standby. E depois disso ele tem um efeito rápido que você pode invocar com invocação Fusão, Dark ou Warrior, monstro do seu extra deck, voltando as matérias dele da sua mão, campo e ou cemitério para o deck. Certo? Esse aqui foi o Dogma. Aí temos o servo do horror aqui, 2.0. Ele funciona assim. Se você controlar um card ou monstro Destiny Hero, você pode invocar ele por especial. Se você invocar, você pode destruir um card que você controla. Se você destruir esse card, você adiciona a polimerização. No, em resumo, é isso. O segundo efeito é esse aqui. Se você invocar um monstro de level 8 enquanto ele estiver no cemitério, você pode banir ele e pegar um card do campo do oponente e colocar no topo do deck dele. É forte, né? As cartas aqui eu acho que são todas fortes que foram lançadas. Aí temos o Caribo Sabatiel level 10, que em resumo ele funciona assim. Você revela ele, paga metade dos pontos de vida e adiciona uma polimerização ou spell de fusão para sua mão. E depois você volta ele pro deck, né? Embaralho. E pelo resto do turno você não pode invocar, exceto Monster Hero. Normal. Como todo Hero, né? E ele tem um segundo efeito, que ele só ativa se você tiver 1000 ou menos pontos de vida. Que funciona assim. Você vai invocar ele pro especial da mão, por efeito rápido. Invocou ele pro especial. E você vai infligir dano ao seu oponente igual ao maior ataque dos monstros que ele controla. E você só pode usar o efeito do Caribo Sabatiel nível 10 uma vez por turno, certo? Bom, aí passamos para a próxima aqui, que é... Aqui tá Dark City at Midnight. Mas uma tradução que tinha saído era que o nome da carta iria ser Dark City Clockwork. Dark City, alguma coisa aqui. Sim. Que era uma fusão da carta Dark City com a carta Clockwork Tower. Que são as duas cartas de campo do deck de Destiny. Bom, ela funciona assim.
Toda vez que você fizer invocação especial de um level 8 ou mais Destiny Hero, todos os monstros guerreiros que você controla ganham 300 de ataque permanente. Certo? Não, não é 300 de ataque até o final do turno, 300 de ataque até permanente. Até o monstro sai de campo. Se o monstro sair e voltar, e perde esse buff. Quando você, depois de ativar ela, você pode. Depois de colocar ela no campo, você pode ativar o efeito, buscar um card Destiny Hero ou card que mencione Destiny Hero. Isso é bem importante, eu vou explicar para vocês assim, só um pouquinho quando eu explicar outra carta, que é a fusão. E além disso, se ela for destruída, você pode invocar por invocação especial do seu deck um monstro Destiny Hero. E isso é tratado como uma especial summon da Clockwork Prison. Por que isso é importante? Porque isso funciona para invocar o Mestre do Horror. E invocando o Mestre do Horror, ele invoca mais 2 por especial do cemitério, né? Além de proteger seus monstros até o final do turno. Como você está vendo ali, ó. Pelo resto desse turno, monstros heróis do destino que você controla não podem ser destruídos. Além disso, você não sofre dano de batalha quando eles batalham. O ataque de defesa desse cara torna igual ao ataque de defesa original. Tem meios de combo, certo? Que, assim, também depende da mão que você tá. Não é fácil. Dá para voltar esse card pro deck, destruir o campo de novo. E com a destruição do campo, invocar ele de novo, invocar ele pro campo e ele protege seus monstros. Tem como fazer essa jogada, mas não é tão simples. Depende muito da mão que você tá. Aí passando para aqui, né? Temos o Destiny Hero do Overlord, né? Se esse card for invocado por invocação normal especial, lembrando, esse é o efeito de invocação dele. Se você conseguir invocar ele no turno do oponente, o que também dá para fazer, não é tão simples assim, que precisa de meios para fazer isso, né? Então não é tão simples. A gente tem meios como o próprio Mestre do Horror e também tem a fusão que pede 3 heroes, dando o efeito dela. E eu acho que é por aí mesmo. Eu não tô lembrado de um outro jeito assim mais fácil. Mas, beleza, se você conseguir invocar ele no turno do oponente, você também pode dar esse efeito de banir até a standby, um monstro dele. Com ele no campo, você pode ativar o efeito dele de adicionar uma Clock Tower Prison ou Dark City Midnight do seu deck à sua mão. E você tem que lembrar bem desse efeito aqui, você não pode invocar por invocação especial, exceto monstros Dark Hero. Aí, o que isso aqui implica? Isso aqui implica nisso aqui. O Condutor Maravilha é luz. Ele está aqui porque tem uma cópia dele aqui. Muitas vezes ajuda você quando o seu oponente ele parou algum tipo de jogada e não dá para você fazer. Que nem o efeito desse bicho aqui. Se o oponente negou, aí você consegue fazer isso aqui, consegue reciclar uma pole para fazer outro bicho e tentar continuar o combo. Aí vamos lá, né? Eu já expliquei aqui, né? Você pode usar o efeito de uma vez por turno, cada efeito de uma vez por turno. E temos o outro aqui, que é a fusão de level 8, que é a versão 2.0 ou a versão libertada. Eu acho que a versão libertada fica melhor pro Mestre do Horror, né? Liberta do Mestre do Horror. Você pode invocar essa carta por invocação especial, tributando um Mestre do Horror. Você invoca ele por cima, mexe pro cemitério. Se você invocar por invocação especial, esse monstro você pode adicionar 2 cartas de novo. O mesmo efeito. Ou dois monstros Destiny Hero, ou cartas que mencionem Destiny Hero Monsters. Ou seja, você pode invocar Destiny Hero ou cartas que mencionem Destiny Hero Monsters. O que isso implica?
você pode invocar qualquer card de Destiny Hero. Aparecendo aí na tela. Quer dizer, invocar não, pegar qualquer card de Destiny Hero, certo? Só que cartas que mencionem Destiny Hero só tem duas. Vocês vão pensar, peraí, só uma? Alguns de vocês que já viram o deck. Não, tem duas. A primeira é a Defus, que ela é suporte pro plasma, que você adicione um plasma, se ela estiver no campo, você não vai comprar na fase de compra. Seu oponente não pode escolher cards que você controla como alvo de efeito. Cada herói de destino plasma ganha 100 de ataque para monstro no cemitério. E eles podem realizar um segundo ataque na fase de batalha. Certo? Ela é um Protect. Certo? Tudo bonitinho. Aí a segunda carta, que poucos sabem, vou botar até a imagem na tela porque eu não faço ideia. Que o Ômega mudou a imagem dela, que tá aqui, tá a imagem que já tem saído da carta original. Ela faz isso aqui. É a Debust. Você escolhe um spell que você controla, destrói e dá um draw. Ou seja, ela funciona como suporte para o campo, porque você pode usar ela no campo e ainda ganha um draw de graça. E você pode invocar por invocação especial um Destiny Hero da sua mão ou do cemitério. Ou banimento. Também é bom que você pode pegar um Destiny do banimento, tudo. E nós vamos para a segunda parte aqui, que se tiver um monstro equipado com um card de equipamento ou Destiny Hero Dogma, importante, né? Tá ali o Destiny Hero Dogma, a outra Destiny Hero Plasma. E você pode banir essa carta e esse monstro ataca duas vezes. Não é tão simples porque a gente não tem tantas cartas de equipamento assim para Destiny. Se eu me lembro bem, o Aster usa, além dessa daqui, ele usa uma carta lá no anime, que não foi lançada no card game. E ele usa, se eu não me engano, acho que tá aqui, essa daqui, que é a Lâmina Ciclone. Que só pode ser equipada a um Destiny Hero. E depois que ele batalhar, você escolhe um card de magia armadilha no campo e destrói o alvo. Na verdade, não é depois que ele batalhar. Porque, terminei a batalha. Não. É no final da etapa de dano. Quando você terminou a etapa de dano, ele já destrói um card. Então não é tão fácil, não é tão simples. Por isso que eu acho que vai ser lançada novas cartas. Eu acho que por essas ideias aqui, provavelmente a gente vai ter a carta de equipamento que não foi lançada. A gente pode ter trap cards que tem vários nos animes que não foram lançadas. Provavelmente vai vir. E a gente vai ter monstros novos, né? Numa segunda versão. Que para mim, os monstros vão ser esse aqui. Vai ser uma nova versão do Diamante Dud, né? Focada em buscar spell, que vai ajudar também a pegar a Clockwork. Ou ele vai virar uma Clockwork, também pode ser isso. Além do Diamante Dud, vai ter o Tenacious. O Tenacious aparece em várias cartas de Destiny Hero. Então acredito que ele vai aparecer no. Ele eventualmente vai aparecer uma versão 2.0 dele, né? Focando em invocar monstros destruídos e etc. E se invocar por invocação especial. E eu acho que essa daqui também, o Herói de Destino Deportado. Por quê? Porque esse card aqui, ele também aparece em algumas cartas de Destiny Hero. Então, eu acho que assim, por relevância, né, de aparecer em outras cartas, eles podem ganhar uma versão 2.0. E essa carta aqui é até interessante, porque ela se invoca, se ela é destruída por batalha, remova. Durante sua stand-by, se essa carta estiver no seu cemitério, invoque ela por invocação especial, especial posição de ataque do lado do campo do seu oponente. Colocando essa carta aqui, que ela faz o mesmo efeito do Anjo Negro, você pode colocar ela no campo do oponente, ela com 1000 de ataque, fazer o Juggernaut e atacar e matar o oponente com um ataque. Ela só tem 1000 de ataque, então muito fácil. Nós temos o Anjo Negro, né? E o Anjo Negro, eu vou explicar. Para vocês que querem usar o Anjo Negro no deck, você tem que saber que o Anjo Negro ele não combina com o Plasma. Por quê? Porque o Plasma nega monstros no campo do oponente. O Anjo Negro ele vai para
Para vocês que querem usar o Anjo Negro, tem que dizer para vocês que o Anjo Negro não combra com o Destiny Hero Plasma, porque o Anjo Negro vai para o campo do oponente. Indo para o campo do oponente, você coloca no Plasma, o Plasma vai negar ele. Então, ele não comba um com o outro. Se você quiser usar o Anjo Negro, tem que ter a Igniting Plasma, que é a D-Force e o próprio Plasma. Colocar o Anjo Negro e outra carta. Outra carta pode ser a sua preferência. Não tem. Não tem problema. No combo de Burn, você vai usar o Dogma e você vai usar esse aqui. Jogar ele pro cemitério, dar o combo, fazer o Distopia 2 vezes, dar 1600 2 vezes. Esse aqui vai tirar metade, esse aqui, e o outro Dogma vai tirar 2000. O que acaba fazendo os 8k. Mas só que não é um combo bom. Eu testei esse deck no combo de Burn. Eu perdi a maioria das partidas. E a maioria que eu não ganhei por causa do Burn. Eu ganhei mais por causa de bater mesmo com os monstros e ganhar. E eu só ganhei uma das partidas. Eu joguei umas 15 partidas, eu devo ter ganhado umas 7, 8. E eu ganhei uma com Burn. É muito pouco. E também muito fraco em rate. O deck normal performou bem, eu joguei mais de 30 duelos. Perdi, eu acho que uns 7 8 duelos. Perdi 2 por causa de brick, mas também ganhei uns 2 por causa de brick. Quer dizer, por causa de brick não, tanto brincado. Então é isso. Né? O deck tem prós e contras, todo deck tem isso. Aí falando aqui sobre os cards e interações, né? Card dos monstros. O Caído é a virtuosa, porque o Caído vai interagir diretamente com o campo e ele se recicla. Impulso Dominus, porque ele não afeta nenhum elemento que você usa no deck. Ash Blossom padrão, vocês podem usar o trio de Fualos. No side vocês podem usar o Purulia. Vocês podem usar o Draw. Vocês podem usar a Ogre. E vocês podem usar a Imperma. A Imperma é boa porque ela comba com a Dominus. Porque se você usar uma Imperma e depois a Dominus, além de negar, a Dominus destrói. Que também é bom. Vocês podem usar como. Você pode usar mais Super Pole, mais cópias. Alvo da Super Pole. Alvo da Super Pole eu acho muito bom. O Garura. Esse aqui. Vocês podem usar o Lama Dragon, mas só que o Lama Dragon eu acho que também não é uma melhor escolha. E também depende do espaço que você vai usar deste. Vocês podem usar esse novo aqui. Esse aqui, mas eu acho que eu não colocaria de main logo de cara. E também temos essas opções aqui, né? Que é o Dragão das Peçonhas. Mas desses dragões da Peçonha, desse novo e desse aqui, de todo jeito, eu acho que o melhor vai ser esse aqui. Por quê? Porque você fazendo ele, independente se você usar a se você usar a Super Pole, ele também é um monstro Dark, dá pra você fazer pelo efeito do Dogma aqui, né? Deixa eu aqui. Summon um Dark ou Warrior Fusion Monster, né? Dá pra fazer ele pelo efeito do Dogma aqui. Fazendo ele pelo efeito do Dogma, ele é bom que ele é um negate. Se você retirar tudo no campo, você vai fazer ele e vai negar uma carta, um monstro do oponente. É isso. Então, não tem coisas nesse card, né? Esses aqui são os alvos. Quantidade de cards no deck. Se você quiser jogar normal, se você for jogar com o deck na versão Burn, tem que ter 2 desse aqui. Se não, você pode botar um desse aqui. Você não precisa jogar com esse aqui. Se você não quiser, pode tirar ele, pode tirar esse aqui também. Esse aqui eu usei só porque eu gosto dele. E dá pra combar os dois aqui para tentar matar o oponente. Se não conseguir matar com esse aqui ele vai garantir. Pode usar 2 desse aqui, né? E no mais, uma cópia desse, uma cópia desse, uma cópia desse, uma cópia desse. Uma cópia desse, muitas vezes você não precisa nem da segunda, mas deixa a segunda aqui por precaução. E esse aqui, ele comba diretamente com esse aqui. Se você não tiver o campo, e você tiver esse aqui, você pode fazer esse aqui vai aumentar o ataque dele, e esse aqui vai ativar o efeito e pode destruir um card. Bom, no mais é isso aqui. E para última aqui, é uma outra opção, né? Para você estar ligado. Essa carta aqui é o Lava Golem 2.0. Ela vai ser lançada na Beyond the Brave.
Creio eu que talvez venha muito cara. Espero que não. Mas provavelmente sim. Essa carta aqui, ela é muito boa porque ela é um Lava Golem. Olha, ela é um nível 10. Por ser um nível 10, ela pede 2 monstros, né? Você pode botar monstro face up, né? Ou seja, do campo, né? Então face up, ele tributa lá. E ela tem esse efeito aqui. Quando seu oponente tiver um card da mão, cemitério ou banimento, e você descontrola esse card, né? Efeito rápido, você nega o efeito. Literalmente você vai, vamos dizer assim, o oponente passou pra você, tá com os monstros no campo. Você vai tirar os monstros dele, colocar ele no campo, você vai tentar jogar, o oponente vai lhe dar uma Ash, ele vai ativar um efeito do cemitério, alguma coisa, você vai ativar o efeito desse card e negar esse efeito. Só é forte. Literalmente só é forte. Esses cards estão vindo hoje porque provavelmente cards como a Crossout e a Chamada da Copa vão ser banidos, né? Para ter espaço. Eu acho que com isso hand traps também vão começar a ser limitadas. Talvez o Draw, por ser uma carta muito anti-jogo, que não deixa mais o oponente continuar a jogar, provavelmente ele vai ser limitado também, ou até mesmo banido. Isso é o que veremos mais tarde. E vamos lá, né? Deixa eu dar um pouquinho aqui os combos, né? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. E esse aqui é o primeiro combo, tá? Nós vamos ativar a fusão, que é o combo mais forte do Destiny. Nós vamos ativar a fusão, vamos fazer o Dominance, o domínio. Nós vamos escolher esses cards aqui, que são os mais normais. Que vai ser o Negador, o Malicious. E nós vamos escolher o novo card Overlord, né? Do Overlord. Por quê? Por causa da mecânica que nós vamos usar, né? Que esses cards se reciclam, voltam e ativam o efeito. Pronto, invocamos o Dominance e viemos para a parte 2 aqui. Ativamos o efeito dele. A gente pode olhar o nosso deck, ou o deck do oponente, e escolher a ordem do deck. Sempre escolher a do oponente, porque geralmente a gente vai mexer no deck. Muito dificilmente a gente vai querer pegar alguma coisa ou escolher alguma carta do topo, né? Para botar no topo. Então, vamos olhar a do oponente. A gente pode escolher a sequência, né? O oponente, essa carta aqui é muito boa do oponente. Essa carta aqui é muito boa do oponente. Ele não pode ir com ela na mão. Essa aqui, ó. Deixa essa por último. Beleza, escolheu. Isso aqui é muito forte, que a gente vai escolher a draw do oponente, o que pode atrapalhar muito ele. Depois disso aqui, nós vamos ativar o efeito do Mali. Por que o efeito do Mali primeiro? Porque se a gente ativar depois, a gente não consegue reciclar ele com o negador. Efeito do negador. Recicla o Mali. Fazemos link 2. Link 2 é feito. Pegamos o Overlord. Colocamos ele no campo. Aí a gente coloca ele no campo porque a gente pode ativar o efeito dele. Aí jogar um pro cemitério, que vai ser o Dogma. Pegar o campo. Aí a gente ativa logo aqui o campo. Ativa o efeito disso aqui. Buscar o Masked. Com o campo a gente busca o novo servo. Efeito do servo. É muito importante, tem outros efeitos aqui para ativar, como a gente poderia colocar outro aqui, mas a gente tem que ativar nessa sequência, porque a gente aí aproveita o máximo do deck. Que a gente destrói isso aqui, pega, pelo efeito dele, que ele se invocou, pode pegar uma pole e destruir um card. Aí fazendo isso a gente vai invocar o Mestre do Horror. E é muito importante fazer isso, porque aí a gente aproveita o efeito completo do Mestre do Horror, invocando 2 cards. Que no caso seria esse
e esse aqui. Invocando os dois cards aqui. A gente faz aqui o segundo. Ativa o efeito dele. Aí a gente pega a Defosse e outro desse. Ativamos a Defosse. Pegamos o Plasma. Ativando o efeito do Plasma. Virando 3. Aí ativamos o efeito dele. Tiramos esse aqui. Invocamos ele. Ativando efeito. Buscando o Furnace. E esse bicho aqui realmente fica com um ataque absurdo desse aqui. Como eu disse, né? A gente colocando o deportado lá. A gente consegue colocar o monstro e só atacar lá. Aí continuando aqui. Efeito do Furnace. Pega mudar a máscara. Aí descarta uma. Aí ativando a pole. Aí a gente pega aqui e faz o contraste. Colocamos ele aqui na zona extra. Aí nós temos aqui, ó, o efeito do Malice, que foi reciclado. Ativamos o efeito disso aqui. Invocamos o Dark Law, ou Lei Obscura, né? E terminamos com o Destro Dogma. Tirando 3, vamos tirar um desses. E os dois Masked, já que eles não vão servir pra nada depois que realizarem um combo dele, né? Ativar o efeito dele, o oponente vai receber 2000 de dano na standby. Aí nós acabamos literalmente com isso aqui. Vamos lá. Nós temos um negate de Spell Face Up. De Spell Face Up, não, de Card Face Up. Nós temos um card que é uma fissura, só para o oponente. Todos os cards que ele descartar serão banidos. E se ele comprar um card, eu posso descartar um card da mão dele. Fora da fase de compra, claro. Nós temos esse bicho aqui gigante. Além disso, nós temos o efeito do Plasma, que está sendo protegido pela Defosse, que nega todos os monstros no campo, né? E nós temos o efeito do Destro Dogma. E, falando nisso, quando a gente passa o turno, o oponente leva 2000 de dano. A gente ainda pode ativar o efeito desse bicho aqui. Voltando duas. Vamos dizer que a gente volta ele e ele. E volta eles dois. No que a gente volta eles dois. Que a gente volta eles dois. A gente pode usar a monstro aqui também. O cemitério para isso. Mas no que a gente volta eles dois. E faz um Fênix em Force. Por exemplo. Nós ativamos o efeito do Fênix. Popando um bicho aqui ali. No final do turno. Esse bicho aqui tem esse efeito aqui, ó. Será destruído por um. Aqui. Se for invocado por invocação fusão. Ou por um efeito de card. Você pode escolher 3 monstros heroes de nível 9 ou menos. Com o nome diferente do seu cemitério. E invocá-los. Certo. Por exemplo, aqui. A gente colocou o DPE, né? DPE nível 8. A gente vai usar o efeito DPE para destruir alguma coisa. No final do turno, isso aqui vai morrer. Por causa do efeito da Plano Destino. Cadê aqui? Mas ele destruído na próxima do próximo turno. Esse aqui vai ser destruído. Vai reciclar tudo. Então vocês veem que cada coisa interage com uma coisa diferente, né? Cada um faz uma coisa de um jeito. Aí, dúvidas, né? Se a gente não tiver a fusão do destino, como vai ficar o campo? O campo, ele vai ficar o mesmo. O campo, ele vai ficar o mesmo. Se você começar com o Dawn Overlord, por exemplo.
Só vai mudar que você provavelmente não vai ter esse bicho aqui grandão, porque você vai ter usado ele como. é, você não vai ter nenhum efeito desse bicho aqui, nesse bicho aqui grandão, porque você vai usar ele como tributo para o Dogma. Então, com o Dom Everlord, você vai ter o contraste, o Lei Obscura e o contraste, o Lei Obscura, o Plasma e esse aqui, né? Podendo fazer DPE e outra coisa também do oponente. Eu não comecei nem com a fusão de destino, nem com ele. Comecei com o campo. Certo? Você começou com o campo. Você também não vai chegar assim num campo muito bom. Você vai ter que escolher quais cartas você vai querer. Vai querer o Plasma, vai querer um DPE, vai querer um Lei Obscura. É da sua preferência. Eu vou até tentar mostrar aqui para você, né? Certo, o campo aqui ativado. Efeito. Eu poderia buscar esse aqui. Esse aqui jogaria esse aqui pro cemitério. Vou até fazer aqui o teste com vocês. Efeito, joga esse aqui pro cemitério. Pega isso aqui. Faz o link 2. E teve efeito, tira esse bicho. Pega esse. Aí vai invocar esse. Vamos fazer isso aqui, né? E o efeito dele. A gente pode pegar dois cards. Qual o melhor aqui? Eu acho que talvez seja melhor fazer isso aqui, né? A gente pega logo esses dois. Podia pegar o Defoso também. Beleza, mas no caso, eu acho que eu ativo a pole. Faço o DPE. Usando esse aqui. Eu esqueci, eu podia ter ativado isso aqui antes. Dou o efeito disso aqui. Tiro esse. Vamos ver esse aqui, esse aqui. Pronto, a gente passaria com esse campo aqui, basicamente. Que mudaria, né? A gente teria aqui o DPE. Deixa eu ver aqui o que seria feito melhor. Certo. Eu acho que o melhor a se fazer aqui. Eu passo. Aqui, o oponente ativa o efeito. Eu acho que o melhor a se fazer talvez seja eu ativar. Pronto, se isso aqui, eu acho que nessa linha de como precisar de um terceiro Malícios. Para eu colocar mais um aqui no campo. Aí, o que eu faria aqui? Pegaria esse aqui, faria fusão no turno do oponente. É, com ele e o Malícios. Não, faria fusão no turno do oponente e voltaria esse aqui pro deck. E voltaria ele pro deck.
Voltaria esse aqui pro deck. E voltaria esse aqui, talvez. Voltaria outro. Não, deixa eu ver esse aqui. Não, mas seria isso mesmo. Acho que seria isso mesmo. Acho que eu voltaria esses dois aqui pro deck, né? Fazendo malícios. Beleza. Seria isso mesmo. Voltaria os dois pro deck. Beleza, os dois voltando pro deck. E fazendo outro bicho aqui. Que seria o Distopia. Distopia entrar no campo, ganhar ataque. E ele ia ganhar o efeito de destruir um card, porque ele tá com um ataque diferente do normal. Aí fazendo isso, o oponente ativou alguma coisa. Daria efeito do DPE. DPE efeito, destruindo esse aqui e um card lá. Aí aí você ativaria o efeito da Clock Tower. Clock Tower efeito. Invocaria esse bicho aqui de novo pro campo. Esse bicho, o Mestre do Horror. Mestre do Horror efeito. Invocaria mais um monstro, né? E seria isso. Eu acho que essa aqui seria a linha de combo. Só que eu acho que o ideal talvez seja um Malice a mais ou não. Porque esse aqui volta do cemitério também, eu acho que também não precisa. Eu pegaria esses dois aqui que já tá aqui. Mas também fazendo com o Dogma do Campo, tem mais espaço aqui pra ele ser colocado. Certo, aí vamos pra próxima, né? Certo, aqui temos o efeito do Overlord, né? Ativando, joga esse, pega o campo perfeito, ativa, pega esse efeito, invoca, destrói, pega pule, ativa efeito, invoca ele. Ele vai invocar um monstro do cemitério. Eu tenho um, pode invocar até dois. Aí. É aquele combo de novo, né? Isso aqui. Ativar efeito. Pegar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Ativar efeito. Pegar o plasma. Ativar efeito. Voltar um. Aí. Ativar efeito novo. Virar um. Pega esse aqui. Aí esse aqui ativa efeito. Aí bane esse. Coloca ele. Ativar efeito. Pega esse aqui. Fornece efeito. Pega mudar a máscara. Descarta o dogma. Ativa a pole. Faz o contraste. Aí, vamos lá. Bane esse, bane esse, bane esse. Invoca o dogma. Teve efeito. Efeito do Malice. Tira ele. Dark Law. E é isso. Isso aqui é o combo normalmente que você vai fazer. Você veja que o campo fica quase a mesma coisa do outro campo, só diminui umas cartas, né? O outro campo fica cheio. A gente consegue colocar os 6 espaços. E esse aqui a gente só consegue completar 4, mas ainda fica umas interações parecidas. A gente não tem o controle que a gente teria com a Destiny Fusion de olhar as cartas de topo do deck do oponente e acertar qual seria o draw dele.
Mas temos isso aqui, né? Bom, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Esse aqui são as linhas de compra pro deck. Se você tiver alguma dúvida também pergunte. E é isso. Tamo junto. Agradeço demais. Obrigado. Até a próxima.